Prezados amigos da internet, queridos amigos do marketing multinível, Carlos Castilho falando, mais uma vez aqui, fazendo um boletim extraordinário a respeito do último plantão, né, que já não tínhamos há muito tempo, da situação da Impactus Telex Free. Eu achei importante vir a público falar a respeito disso, e sempre o faço, quando entendo que há uma necessidade de haver um esmiuçamento, por assim dizer, daquele tema em que foi abordado, tanto pelo plantão, nesse caso em tela, que vou fazer hoje, quanto por qualquer tipo de decisão ou notícias que surgem a todo tempo, que pipocam pela internet a respeito do caso Impactus Telex Free, ou simplesmente da Telex Free, na sede lá dos Estados Unidos. Bom, hoje falarei exatamente e tão somente do vídeo que foi postado pela Impactus, na figura do Carlos Costa, que era o diretor de marketing da empresa, um dos sócios da empresa, né? Segundo as informações vindas do próprio vídeo, né, e eu faço essa análise justamente para desmistificar coisas que eventualmente a gente vê na internet, e vão pipocar outras, né, mas já começaram, pessoas que se colocam como salvadores da pátria, ou então que se colocam como informantes, por assim dizer, fidedignos, de que finalmente agora tudo se resolveu. As coisas não são bem assim. Não existe essa facilidade como se tenta vender pela internet, porque nós temos um longo caminho a percorrer e não é fácil, ok? Então vamos já direto ao ponto, já para desmistificar esse tipo de gente, esse tipo de situação, já para jogar uma pá de cal para que ninguém compre essa ideia de facilidade, vamos nos reunir e tal. Não é tão simples assim. E olha, é fácil até concluir. Basta você assistir o próprio vídeo, ele é autoexplicativo. Ele é muito simples até. Né? Um vídeo que eu diria que ficou, de certa forma, conhecendo a objetividade que sempre permeia, né, o Carlos Costa quando ele faz esse tipo de transmissão, fica muito fácil de entender o porquê não se deve comprar essa falsa ideia de que agora, finalmente, fiquem felizes. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque isso, conforme foi determinado no dia 9 de setembro, que é informado no vídeo, não estou contando nenhuma novidade. Repito, assistam o vídeo. Tá? Está no meu Facebook, é facebook.com/Carlos E. Castilho, tudo junto, e você vai ver lá o vídeo que eu postei. Né? Eu, na verdade, compartilhei. Basta você acessar lá, procurar pelo Facebook ou pela internet, no Google, de qualquer forma. É muito simples de você acessar. É um vídeo muito curto, muito objetivo e autoexplicativo. Eu apenas vou desdobrar um pouco justamente para desmistificar a falsa ideia dessa facilidade que estão vendendo como se fosse algo que, olha, no Natal, até o Natal, é a impressão que se dá. Tá? Então vendem essa ideia, né? De que, olha, muito brevemente, aí, talvez o ano que vem, não é? No começo do ano que vem, não passa essa ideia. E várias pessoas, né, eu diria até muitas pessoas, me procuraram justamente tentando compreender melhor esse processo. Não é? Porque o vídeo ele trata de maneira bem generalista. Né? Embora tenha a sua objetividade, seja possível você interpretar com clareza o que é o que não é, no entanto, ele é bem generalista. Como diz o bom velho ditado, em casa de enforcado não se fala em corda. Então, claro que ninguém ia lançar qualquer tipo de coisa diferente para desmotivar de forma nenhuma. No entanto, há que se ter o cuidado de compreender o desdobramento que é um processo falimentar. Ele não é, e não há essa promessa, ok? É disso que estou falando, embora o objetivo do vídeo não seja esse de tratar de prazo, até porque não tem como estipular isso, gente. É impossível. Podem ter surpresas em que a própria União será instada, ela será provocada por obrigação da própria lei falimentar que ela participe do processo de falência. É obrigatório, não é opcional, se eles quiserem. Não, isso é previsto em lei. Logo, a União tem todo o interesse naquela montanha de dinheiro que está lá, que pertence aos divulgadores, falarei disso daqui a pouco. Ok? Então, sendo assim, meu irmão, não tem caminho fácil. Não é? Então, vamos entender. Vamos lá. Então, no dia 9 foi decretada essa falência, que foi evidentemente provocada por um credor, e a empresa deixou correr solto porque ela tinha interesse que isso acontecesse. Né?
tá? Não é que é bonzinho, isso, aquilo. Ela quer acabar com isso, quer definitivamente achar esse novo caminho, como foi colocado, e de fato o é, uma possibilidade a mais de que haja uma agilização, por assim dizer, dessa devolução. Então, está se tentando todas as formas para que isso aconteça. Porque pelos meios normais, vamos chamar assim, da ação civil pública que correu, eu diria correu, porque essa ação civil pública, eu fiz um vídeo a respeito, ela foi remetida, não é? A juíza remeteu ela para a vara de execuções fiscais lá do Espírito Santo. Então, nesse sentido, ao contrário, aí sim eu vou me ater a essa questão que foi dita no vídeo da Impactos, de que o processo do Acre continua e tal. Na verdade, essa questão de devolução não está mais lá. É claro que existe uma outra parte que deve estar, não é? Ou seja, condenações por crime de pirâmide financeira, enfim, tudo aquilo que envolve a decisão da juíza talvez continue correndo lá. Mas essa questão do dinheiro em si foi mandado por quê? Porque principalmente a vara fiscal não autorizou a devolução dos valores aos divulgadores, portanto a juíza não conseguiu que o liquidante fosse nomeado lá no Acre, aquela coisa toda que você já conhece. Olha, não vou repetir isso porque eu já falei num vídeo anterior que eu fiz, se não me falha a memória, em julho desse ano, portanto poucos meses atrás. Então não vou entrar nesse mérito agora, porque eu não tenho interesse nenhum nisso, e reexplicar o que já foi explicado anteriormente. Então, nesse sentido, o importante é entendermos que, para essa questão específica da falência, a empresa deixou correr solto, não fez nenhum tipo de situação, né? Existem várias possibilidades que são elencadas aí e tal, mas a empresa não se manifestou nisso, não quis saber. Tá? Ela deixou correr, foi decretada essa questão da falência na primeira vara civil, lá, enfim, e em determinado momento, no dia 9, por alguma razão, né, uma vara que havia sido fechada, vamos chamar assim, né, acho que a 13ª vara de falências e recuperações judiciais lá do Espírito Santo ressuscitou, e isso demorou, deu uma demanda de tempo a mais, aí, maior, né, por assim dizer, em que não permitiu esse processo andar, né, nada. E como voltou essa vara de falências, não é, já possibilitou aí que outras atitudes, outros andamentos fossem adotados, até porque existe a questão dos prazos e tal. Né? Em determinado momento, a empresa falida, né, no caso, a Impactos, tem a obrigação de apresentar justamente a lista, né, dos seus possíveis credores, né? Possíveis credores. Então, nesse sentido, não há muito o que se fazer. Né? Então, o que fez a empresa? Apresentou a lista de credores. Tá? Isso foi no dia 4/11, hoje nós estamos aí no dia 11, portanto, há 7 dias atrás, né? Exatamente. Então, ela apresentou a sua lista de credores e está protocolado. Está protocolada essa lista e ela é basicamente composta, né, de divulgadores, né, justamente dando cumprimento à decisão transitada em julgado, veja você, transitada em julgado no Acre, em que a juíza Thaís determinou a devolução dos valores, que é justamente o cerne, é justamente o núcleo, o mérito da ação civil pública lá no Acre. Por várias vezes, né? Já falamos disso a respeito, tal, não vou também adentrar nessa questão do Acre, porque também já não é o momento. Então, nós temos que nos ater nesse novo caminho. E como que tudo vai acontecer? Bom, nós precisamos ter em mente que será necessário, sim, que as pessoas se habilitem também nesse processo de falência. Aliás, é uma nova habilitação. Né? Então, existe uma garantia para quem já o fez, está lá no rosto dos autos, do processo da ação civil pública, que foi remetido para o Espírito Santo, conforme decisão da juíza e tal. Isso é outra situação, mas isso aqui é uma nova situação. É importante que se entenda isso. Pô, Castilho, vou ter que contratar de novo o advogado? Você vai ter que conversar com o seu advogado. Não sei se ele vai cobrar, provavelmente. Olha, aí, infelizmente, cada um vai ter que procurar o seu profissional que escolheu. Se você não tem ainda esse profissional, corra com isso. Eu já disse isso, olha, acho que faz anos que tenho falado sobre isso. Anos. Né? Então, é importante que você vá atrás do seu profissional, porque tem prazo para isso, gente. Existe prazo. E esse prazo, por volta, veja só, existe uma decisão, não é, de 2000 e
17 de setembro de 2015, aí existe todo o prazo, 15 dias de recurso, e a empresa não recorreu da parte de devolução dos valores. Então, vou chutar, vai. Chutar não, vou dar, na verdade, o prazo muito próximo, porque são 5 anos, esse é o prazo aceito, né, como máximo para que você faça alguma coisa para fazer o seu pedido de devolução dos seus valores. Então, o ano que vem é o seu prazo, já está chegando. Eu já tenho falado isso já de anos de lá para cá. Né? Já desde a época que transitou em julgado, tenho falado disso. Né? Então, houve um tempo de nós esperarmos, ver o andamento, o que vai acontecer, será que não existe um mecanismo que eles poderiam invocar para esse processo e, de repente, esse processo ter uma devolução pacífica, vamos chamar assim? Né? Essa era a ideia que se tinha inicial, ou que se imaginava. Mas se tem uma coisa que você não precisa esperar e você não vai ter, é generosidade de ninguém, nem do Ministério Público, nem do Estado. Meu irmão, é você e você. Né? Então não tem bonzinho nessa história. Né? Só que chegou um determinado momento que eu já alertei, corram atrás dos seus advogados. Entre com o processo, não tenho advogado, vai ter que dar o seu jeito. E os termos da sentença são muito claros, muito claros. O que seria esses termos? Só tem direito à devolução aqueles que pagaram com boleto, é o que diz a juíza. Né? Então, os créditos daquelas transações cruzadas, que também já falei disso, não vou repetir aqui, né? Paguei para fulano e recebi o dinheiro, ou dei o dinheiro para o meu upline, ele ativou minha conta, tal. Tudo isso já foi discutido, né? Não vou repetir não. Então, eu preciso até ser breve aqui. Então, vamos lá. Então, você precisa entrar com o seu pedido e se habilitar o quanto antes nesse processo falimentar. Claro que não dá para fazer isso agora, precisa esperar o início do ano, andar mais um pouquinho isso daí, parece que vai ter alguns trâmites ainda que vai possibilitar você fazer alguma coisa. Então eu não sei, eu não tenho ainda, né, o número do processo, volto numa outra situação, talvez no início do ano já com maiores detalhes, com maiores explicações, mas fique atento, tá? Só não comprem facilidades. Gente que vai sair por aí, não, vem com o meu advogado, já assistimos isso no passado. Pessoas que prometeram que os seus advogados, aquele que ele indicou, aí os caras racham a comissão, né? Que aquele que ele indicou, que o cara já tinha 99% de chances, que já estava garantida a devolução, já tinha até o valor, que o juiz já tinha até dado. Aí eu pergunto, cadê? E eu alertei no passado, mas não adianta. Não adianta. Né? Parece que o caráter de alguns não tem limites. A cara de pau, eu digo. E vem nova turma aí vendendo facilidades de novo. Né? E esse é o ponto que me atenho. Então nós precisamos tomar muito cuidado em selecionar isso, e a única forma de você se precaver é buscar informações. Então procure um profissional da sua confiança. Não tenho nenhum, arrume um, não tem outro jeito, gente. Infelizmente, é o sistema jurídico brasileiro que é diferente do americano. O americano, nesse sentido, foi muito mais prático. Bastou preencher uma EPOC, está demorando, ok, mas ninguém precisou contratar advogado lá. Até pessoas de outros países, no caso os brasileiros, que tinham contratos direto lá com a sede da empresa, vão ser beneficiados pela devolução em algum momento. Quanto, tal, isso é outra história, não se sabe. Tudo depende do volume que existe e a quantidade que vai ser aí de pessoas que têm esse direito, essa quantidade vai ser definida e vai ser rateado provavelmente, imagino eu, de forma proporcional, né? Agora a gente já viu uma loucura americana de que eles pegaram valores lá e dividiu pelo número de pessoas, e independente se a pessoa tinha ganho ou não, agora parece que o processo é um pouco diferente. Né? Eles estão querendo saber e já sabem quanto cada um tem um direito, outros acham que tem direito e não tem, e por aí vai. Outros foram injustiçados, sabemos de tudo isso. Mas não é o nosso caso agora do processo americano, isso a gente fala em outro momento. O importante é que agora você precisa se mexer. Já comece a dar os primeiros passos em buscar as informações. O melhor remédio para você se livrar dessas enganações, como já diz alguns teóricos aí da educação, a melhor coisa é você alfabetizar-se. E essa alfabetização que eu digo nesse caso é buscar informações fidedignas com quem realmente pode te dar informações a respeito sem vender facilidades. Não é? Então você precisará sim contratar um advogado, entrar efetivamente com a sua habilitação
nesse processo falimentar. Pode demorar quanto tempo? Quem o sabe? Não há como prever isso. Repito, não há como prever. Infelizmente, não adianta pedir, mas na sua experiência, não. Qualquer pessoa que vier a público e falar, isso pode demorar 1, 2, 3, 5, 10, 12 anos, vai estar cometendo uma má informação, no mínimo, não vamos adjetivar ninguém, não. Agora, passado isso, eu quero principalmente falar a respeito de algo que foi dito e que eu acho fundamental. É que a respeito de quem e como você, que direito você terá, não é? Como que será esse direito? Em que sentido? No sentido de que você está numa lista preferencial. Eu acho que isso é importante nós termos em mente e sabermos exatamente aonde você se coloca. Muitos têm esse pavor, vamos chamar assim. Então, o pavor de saber o seguinte: qual é a minha colocação nas preferências para eu receber o meu direito? E isso é terrível. Por que eu acho que é terrível? É porque as pessoas, elas querem ter a real noção do que elas vão receber, não é? Na verdade, o posicionamento que elas vão receber. Por quê? Porque senão demanda um esforço muito grande por nada. Então, o que é o tal do credor quirografário? É um palavrão jurídico, né? Pois é um credor, coitado, que está bem atrás lá, na colocação, né, da lista. Agora, o importante não é a colocação, o importante é quem vem na frente. Esse é o ponto. E aí, a gente vai agora adentrar em algo que eu acho muito importante que eu quero falar aqui. Tá? Bom, o que é o papel, qual é, melhor dizendo, o papel da União nesse processo todo? Existem, como todos sabem, uma cobrança, por assim dizer, da Receita Federal, de tributos ou supostos tributos que a empresa deveria à União, pela sua atividade do passado. Né? Existe aí um combate muito grande da empresa com a União a respeito disso. Eles cobram mais de 2 bilhões lá. Grande parte já caiu por terra desses valores, entende? Então não se teria, né, essa colocação, não haveria valores suficientes para que as pessoas fossem contempladas com a devolução. E aí entra essa questão da sequência, quem tem direito a quê. Antes de falar do direito da pessoa quirografária, né, ou seja, da figura do direito, ou do credor, melhor dizendo, quirografário nesse processo falimentar também, não é? Assim como existe também para a ação civil pública, né? Se caso a juíza determinasse a devolução lá, ia ter a mesma briga lá. Então, o que acontece? Como que isso se comporta na minha visão? Veja só, existe uma decisão da juíza, Thaís, transitada em julgado, né? Transitada em julgado, falando da devolução dos valores. Não só isso. Existe um outro aspecto aí. Aquilo que de fato representa. Deixa eu ir para a minha tela aqui e vou compartilhar a tela com vocês, ok? Então vamos lá. Aqui, vou compartilhar. Aqui, ó, o Diário de Justiça. Vocês já devem estar vendo aí. Aí, ó. Né, o Diário de Justiça do Espírito Santo. Eu vou dar uma enchida na tela, depois a gente vai. Essa daqui, gente, nada mais é do que a sentença, tá? A respeito desse tema da juíza. Olha só, o nome dos advogados, tudo aqui. Então, aqui existe toda uma questão abordada, que eu não vou entrar aqui, tá? Eu não vou entrar nessas questões, mas olha o que determina. Isso que para nós é importante, tá? Então vamos lá. Diante dos fundamentos expostos, confirma integralmente as medidas acautelatórias determinadas na sentença proferida nos autos tal. Essa é aquela ação inicial, né, que o Ministério Público fez, não é ação civil pública. Tá? Essa é outra coisa. Os pedidos do Ministério em detrimento da impacto. O importante é isso, com amparo nos artigos tais, não vou entrar nisso, declarar a nulidade de todos os contratos firmados entre os divulgadores da rede Telex Free e a Ré Impactos Comercial, formalizados através da adesão ao Regulamento Geral de Clientes, tá? E divulgadores de produtos e a outros instrumentos contratuais que o antecederam, em razão da ilicitude de seus objetos que versam sobre pirâmide financeira. Tá certo? Então, veja só,
É importante que o contrato foi anulado. Ela definiu que há a nulidade desse contrato entre os divulgadores, tá, e a empresa. Que empresa? Impactos comercial. Aí o item D, vem ela novamente, ó, com amparo no artigo 182 do Código Civil, como consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinados no item A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a impactos comercial. Aí vem lá elencando toda uma situação, devolver a todos os partners os valores recebidos a título de fundo de caução retornável. Tá? Aí vem o B2 aí, olha só, devolver a todos os divulgadores ad centram os valores recebidos a título de fundos de caução retornável e a título de kit contendo 10 contas VoIP, 99 Telex Free. Devolver a todos os divulgadores ad central family os valores recebidos a título de fundo de caução retornável e a título do kit contendo 50 contas VoIP, e B4, no ato da devolução dos valores indicados dos itens B2 e B3, que eu falei agora, os divulgadores deverão restituir a ré impactos comercial as contas 99 que receberam em formas de kit. Mas, caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas, aí eles citam os valores na proporção e tal, que isso não nos interessa. Ou seja, a juíza determina que a empresa devolva os valores que nós pagamos, nós divulgadores, que por outro lado, se ativou contas, por exemplo, eu vendi minhas contas Telex Free à época, não é? Então vai descontar daquilo que eu tenho direito a receber, aqueles valores que eu vendi. No montante a ser devolvido aos divulgadores, a Ré Impactos deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer da bonificação da rede, inclusive em razão da recompra das compras recebidas nos anúncios postados. Ou seja, quem teve lucro não vai receber absolutamente nada. É isso aqui que me interessa. Determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Agora eu volto para vocês. Por que isso é importante? Isso tem um efeito jurídico conhecido para quem lida na área do direito. É o chamado efeito da sentença, chamado ex tunc. São dois efeitos quando vem uma decisão. Ex nunc e ex tunc. Quando existe essa necessidade, o juiz começa a determinar. O que é o ex tunc? Ele começa a valer essa decisão com efeito retroativo. E o ex nunc é a partir de agora. Então, se ela desse o efeito ex nunc, valeria a partir da decisão dela transitada em julgado. Quando ela disse o efeito ex tunc, então ela está voltando o seguinte, ó, eu anulei esse contrato como se nada acontecesse. Gente, é muito simples. A teoria é simples. Se ela deu o efeito ex nunc, ou seja, retroagiu, ela cancelou os contratos e ele é nulo, todo o dinheiro que existe lá, que não é lucro da empresa, enfim, que são dos divulgadores, que é essa lista que o Carlos fala, ele pertence aos divulgadores, gente. Não é mais da empresa. Ele só virou da empresa no momento que eu paguei e recebi aquelas contas. Não é isso? Então, se é nulo, eu devolvo o produto para a empresa, que é o que a juíza até determina depois. Olha que interessante. Não é? E como que eu devolvo? Olha, isso é digital, né? Não tem como eu pegar, não existe, ele não é palpável. Tá? É um produto digital. Então, devolvido, que já aconteceu de imediato, a partir do momento do bloqueio da empresa, ele foi devolvido automaticamente, porque não tinha acesso a mais nada, não tinha como continuar vendendo, porque a empresa não operava. Sendo assim, aquele valor voltou para mim, gente. Ele é meu. Ele é meu. A juíza determinou, não fui eu. A juíza determinou, estou falando como divulgador. Então, olha que interessante. Bom, o contrato é nulo. É como se eu não tivesse feito negócios com a Telex Free. Aí eu pergunto, se esse dinheiro é meu, eu estou argumentando isso. Como é que como é que o meu dinheiro vai ter que entrar numa lista de preferência para pagar impostos da empresa, que não é minha, né? Como é que eu vou ter que entrar numa lista de preferência para recolher imposto da empresa? Que cobre da empresa, não de mim. Eu vou repetir, ó, o contrato é nulo. Acabou o contrato. Ele não é como se nunca houvera existido. Efeito ex tunc. Retornou lá atrás. Né?
Se não há isso, como assim vão usar os meus recursos, determinado judicialmente transitado em julgado com efeito ex tunc? Como é que eles pretendem cobrar impostos da empresa em cima do meu dinheiro? Simples, tá? É uma teoria que precisa ser validada? Claro que precisa, mas é um caminho muito interessante. Ele tem sentido lógico e jurídico, a meu juízo. Muitos vão ver, né, imagina, isso não faz sentido. Como não? Efeito ex tunc, há uma anulação do contrato. Seu contrato é inválido no nascedouro. Se ele nunca existiu, o dinheiro é meu. Então, como que você vai usar o meu dinheiro para pagar imposto da empresa? Simples, né? Até simples demais, que até assusta. Que às vezes as pessoas nem pensam tamanha simplicidade. Então, a meu juízo, primeiro que a gente não deveria fazer parte de nenhuma lista, de preferência. Só se esse dinheiro fosse considerado da empresa. Porque quem deve imposto, se é que deve, também são supostos impostos. Quem deve é a empresa, não eu. Então, há que se cobrar da empresa. E usar recursos da empresa. Então, o correto seria, primeiro devolve o dinheiro para as pessoas, é a devolução pura e simples para as pessoas, efeito ex tunc, contrato nunca aconteceu, desconta de quem ganhou, sobrou dinheiro, aí paga-se o resto. Aí sim pode aparecer aquela lista. A meu juízo, a gente não se encaixa nem na lista, que dirá como credor quirografário. Mas ok, não vou entrar nesse mérito aqui. Esse é o primeiro aspecto. Não obstante, vamos para a lista. Né? Se ainda persistir esse diacho, esse entendimento, né, que eu considero absolutamente equivocado, vamos analisar a lista. Como não? Por que não? Então eu virei aqui agora e vou para a Lei 11.101. Tá? Então deixa eu dar um F11 aqui para ficar bem bacana aqui na tela, para que vocês possam enxergar com clareza, né? E vocês possam entender o que vai ser abordado aqui. Voltei para mim, agora eu compartilho tela, dá trabalho. As coisas digitais, né? Tem que ter paciência mesmo. Vamos lá, pessoal. Vou ser breve aqui para liquidar isso. Esse é o artigo 83 que vocês veem na tela. Tá aí, ó. Artigo 83. A classificação dos créditos na falência, tá? Tem a seguinte ordem. Tá? Então, aí, a classificação aí, na falência obedece a seguinte ordem. 1. Créditos derivados de legislação do trabalho limitado a 150 salários mínimos por credor, né? E os decorrentes de acidentes de trabalho. Bom, aqui está fácil entender. A empresa tem processo trabalhista? Não que se saiba, ou pelo menos garante o diretor Carlos Costa, que não existe esses direitos trabalhistas a serem preservados. Tem outros tipos de credores, mas não trabalhistas. Ok? Créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado, ou seja, alguma coisa que tenha sido dado como garantia, sei lá, tipo, eu imagino aqui, né, que tenha, por exemplo, uma garantia, por exemplo, como por um crédito, entendeu? Por exemplo, fiz um empréstimo no banco, eu dei um determinado imóvel como garantia. Vamos imaginar uma hipoteca aí. E está lá gravado que aquela pessoa, aquele banco tem direito naquele imóvel porque deu um empréstimo e tal. Então, está aí o limite e tal. Esse seria o número 2. Tá? O número 3, vamos lá. Ó. Créditos tributários, independentemente de sua natureza e tempo de constituição, excetuados as multas. Isso aqui é muito importante, viu, gente? As multas tributárias. É isso que consome qualquer tipo de coisa. Então, o valor acabaria por aí. Quais são? Ninguém sabe. Então, nós precisamos ter acesso a essas informações. Eu espero que muito em breve alguém passe isso. Mas é aí que vem o nosso grande problema. Só que o problema que se vê aí não é a natureza, mas sim a complexidade. É a complexidade da discussão. Primeiro que são supostos créditos tributários. Por quê? Porque grande parte dessas cobranças e multas, uma parte delas, justamente adivinha, né? Porque eu digo adivinha, porque já existe uma decisão em segundo grau, transitado, não sei se está transitado em julgado, né? Na verdade,
pode ter ido ao STJ, muito provavelmente o foi. É com respeito a créditos que dizem respeito, vamos dizer assim, a questões da ilegalidade do produto que a empresa vendia. E esse é o ponto que eu quero chegar. Por quê? Porque aí foi declarado que não havia ilegalidade. Então, grande parte, talvez, desses créditos tributários decaiam daí. Né? Eles deixem de existir a partir disso. Tá? Então, esse item 3 é a grande pedra no sapato que vai possivelmente infernizar a vida dos credores, né, dentro desse processo falimentar. Né? Então vamos lá, ó, créditos com privilégio especial a saber, aí tem várias coisas aqui que vêm antes. Tá? Então nós temos o item 4, então vocês veem aqui, ó, em outras leis civis e comerciais, eu acredito que a empresa não tem grandes questões nesses outros credores, vamos chamar assim. Tá? Então, vem créditos, aí vem o item 6, os créditos quirografários. Tá? Então, e aí vem o 7º, que isso é importante, gente. Olha o 7º, as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias. Então, pelo menos, os divulgadores, em não prevalecendo aquele entendimento que eu acabei de passar, que nós não deveríamos estar em nenhuma dessa, nem constar nessa lista, né? Mas as multas ficam para trás. E nesse sentido, gente, nós temos uma grande esperança de os divulgadores receberem os seus valores. Tá? Porque vai haver ainda discussão sobre a procedência de quê? Desses créditos tributários. Isso vai dar e esse é o ponto que demora. Então eu quero dizer o seguinte para todos vocês. Não há facilidades, mas a esperança é grande. Todo o dinheiro será remetido agora para essa vara de falência. Tudo isso será analisado, inclusive a questão fiscal, tudo vai ser atraído para aí e essa discussão será uma discussão que muito em breve se espera que termine e que finalmente os divulgadores possam ter os seus valores de volta. Agora, qual prazo? Quando eu falo muito em breve, a depender do que você pode dizer, isso pode ser que demore um pouco mais do que você imagina ou você tenha a expectativa. Eu só vou pedir, né, encarecidamente, voltando para vocês, é que não aceitem e não creiam, melhor dizendo, em facilidades quando vendem pela internet. Procure o advogado de sua confiança, não da confiança de terceiros. Se não tiver, procure pessoas que você confie. Cuidado com essas pessoas que vendem facilidades. Ok? Então vamos em frente, lutando sempre. Não deixe o seu direito de lado e lembre-se, até setembro você tem prazo para requerer o seu direito. Não o façam depois disso, porque você perderá esse direito. Fiquem todos com Deus, eu espero poder ter ajudado e estarei sempre à disposição nas mídias sociais para esclarecer quaisquer tipo de dúvidas que possam existir em relação a esse caso. Um forte abraço e até a próxima transmissão.